Quero desejar mesmo, então, um feliz sábado a todos, aqueles que já cumprimentei, os que estão de longe. A irmã Eneida não havia ainda cumprimentado, aqui da nossa igreja de Bento Ribeiro. Irmã Eneida, precisamos marcar seu testemunho aqui no ID, viu? Seu testemunho é muito bonito, viu? Tenho certeza que todos vão gostar bastante. Então, nesse momento, queridos, para a honra e glória de Deus, nós vamos então louvar cantando o hino Ide, tá certo? O hino Ide é um hino especial que nós temos. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom, a salvação que com amor profundo dá o Deus grandioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Todos unidos neste grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, plena de bênçãos do glorioso Deus, que redime os escolhidos seus, cheia de amor, traz luz do céu, o fragor da compaixão de Deus, da graça sacrossanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. E nesse momento nós vamos então ter a oração, e nessa oração eu vou pedir em especial o irmão Mário, que ele desative o som e faça essa oração para nós, irmão Mário. É possível? Então, se puderem se ajoelhar, tá? Vamos nos prostrar diante de Deus e vamos falar com Ele. Pai querido, nosso bondoso Deus, pela fé na Tua presença nos encontramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, com o nosso coração agradecidos por mais uma vez termos a oportunidade de estar na Tua presença.
Estamos, ó Deus, iniciando mais uma reunião do ID e rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos encha de entusiasmo, de ânimo e nos batize, ó Deus, com teu Santo Espírito, para que tudo aquilo que estamos aprendendo aqui, Senhor, não seja apenas para nós, mas que pelo poder do teu Espírito agindo em nós, submetendo a nossa vontade à tua, possamos sair, ó Pai, para anunciar um novo reino que se aproxima, convidar amigos e irmãos a fazerem parte do teu povo, se preparar para a breve volta de Jesus. Amém. Estamos no teu santo dia, Senhor, e com o coração alegres, estamos nos preparando para passarmos este dia inteiramente com o Senhor. Amém. Portanto, as bênçãos, Pai Santo, que o Senhor tem para nós, não apenas aqui na Bahia, mas em todo o mundo, onde estiver os teus pequenos filhos, Senhor, todos recebam as bênçãos do teu santo dia. Amém. Seja com o teu servo, pastor Edson, nosso querido pastor, continuando trabalhando na frente desse projeto do ID, no seu ministério como pastor, no seu distrito, a cada família aqui representada, Senhor. Nos enche do teu poder, nos concede a tua paz, que tenhamos uma reunião proveitosa e agradável na tua presença. Te oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Mário. E todos vocês, obrigado por estarem aí conosco. E agora eu peço em especial a Deus, então, que venha nos dirigir nesse momento de adoração, de louvor, de testemunhos. E, de uma forma bem direta, agradeço porque vocês estão dispostos a buscarem e receberem o batismo do Espírito Santo. E eu gostaria de falar apenas algumas palavras antes de darmos sequência. E nessas palavras eu quero mencionar a respeito da realização através do Espírito Santo. Nada mais, nada menos, como no sábado passado nós estudamos, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos agora a condição de ser a luz do mundo, a iluminar o mundo. Não é isso que nós temos visto? E também sabemos que para iluminar o mundo, nós precisamos do Espírito Santo. Uma coisa depende da outra. E o que o Espírito Santo mais quer que eu e você façamos é o ID. Ele quer que você salve pessoas, apresente Jesus às pessoas. E o ID, muitos perguntam, mas como? Me explica, me fala, quero entender melhor. Gente, nada mais do que algo bem simples, que é você se unir a alguém, pedir com este alguém que recebamos juntos ali o Espírito Santo e que ele nos use como instrumentos para salvar almas. E cada um tem dons, e nos seus dons ele vai utilizar cada um. E um dos dons que, se você não tiver, você não vai conseguir sucesso, é o dom da intercessão. Esse é o primeiro dom que eu sinto que ele tem derramado entre nós. Então, ao você orar por alguém, com uma dupla de oração, o Espírito Santo age. E ele começa a fazer maravilhas. E eu tenho mencionado, quando eu e o irmão Ney Robson fizemos a nossa primeira dupla de oração, o casal que ele estava discipulando veio ao batismo, José e Andressa. Depois, José e Andressa continuaram ali no discipulado, começaram a se engajar em salvar almas, e então levaram outro casal ao batismo, a Vânia e o esposo. E eu e o Daniel acabamos também criando um vínculo, porque Ney Robson e eu oramos pela família do Daniel. Então, a Vanessa, Yasmin, Cauã e o próprio pai, né, o Daniel Albuquerque, que está aqui conosco, se batizou. E aí ele continuou orando, pedindo o Espírito Santo. Daniel, parecia impossível, começou a orar por sua mãe, mais de um ano de oração. Sua mamãe se batizou, o irmão Lucas se batizou, e assim vai.
Queridos, temos casos difíceis, a irmã Patrícia está aqui conosco, ela ora por uma família em que esta família precisa de um milagre da libertação do espiritismo, não a esposa, porque ela quer já se batizar há um tempo. Então, nosso grupo busca o Espírito Santo para que esses milagres de conversão aconteçam. E aí as pessoas falam, mas o que mais eu tenho que fazer para participar? Simples. Peça a Deus que você tenha alguém com o mesmo objetivo, una em dupla de oração com essa pessoa, acredite, tenha fé no poder do Espírito Santo agindo na sua vida para você ser uma luz e também na vida daqueles que intercedemos, e os milagres vão acontecer no tempo de Deus. Porém, queridos, eu tenho percebido que alguns milagres precisam acontecer. Porém, eu confesso para vocês que não é muito fácil acreditarmos nesses milagres, mas eles vão acontecer. E para você ter uma oração, uma busca com Deus e receber os benefícios, você precisa ter intimidade com Deus. Vocês sabem que eu tenho falado sempre aqui dos momentos a sós com Cristo. É ali que eu tenho desenvolvido bastante a minha intimidade com Deus, ali que eu tenho aumentado o meu desejo de levantar nas madrugadas para orar e clamar a Deus. São nas vigílias que eu estou conseguindo vitórias em alguns aspectos que parecia impossível obter vitórias. Então, os momentos a sós têm sido aquele ponto alto que nós temos aqui procurado divulgar. Tá? E hoje nós vamos ter um testemunho falando um pouquinho da importância dessa intimidade com Deus, para que tanto você como a sua dupla de oração consiga interceder com fé nesse Deus. E eu tenho vários aqui, eu queria ver as mãos de quantos já fizeram os momentos a sós aqui. Olha, dos que estão com perfume, não é? A maioria dos que estão com perfume aqui. Até a irmã Iraneide agora está bacana ali, viu, irmã Iraneide? Bacana. Os que ainda não fizeram, os momentos a sós. Isso, irmã Inês, bacana, está conectando aí também a irmã, maravilha. Os que ainda não fizeram, posso ver as mãos de quem ainda não fez os momentos a sós. De repente eu vou aqui falar, não é, com alguém que, na sua maioria aqui, já fez os momentos a sós. Tem alguém que ainda não conhece? Dos que estão com perfume, todos conhecem. Inclusive a irmã Patrícia eu conheci numa das vigílias, né, irmã Patrícia? Seu testemunho lá foi fantástico. Hoje, então, eu quero que vocês conheçam a irmã Fabiana. Deixa eu localizá-la aqui. Acho que ela está como Fabiana Garcês, é isso mesmo? Achei, então está aqui. Deixa eu pedir para ativar seu som, pode desativar. Pode abrir seu microfone, irmã Fabiana. Pronto. Olá, bom dia a todos. Bom dia, irmã Fabiana. A irmã nos encontramos também num das vigílias dos momentos a sós, não foi isso? E a irmã está falando Isso de outro, mesmo. para que todos conheçam a irmã e seu esposo, que vocês fazem dupla. Na vigília ficaram os dois ali, um ao lado do outro. Sim, ele está aqui do meu lado, ele está ouvindo. Eu sou a Fabiana, e ele é o Renato, né? Nós somos aqui de Brasília. Nós moramos em Brasília agora, atualmente. Maravilha, irmã Fabiana. Aqui temos pessoas na família Ide, irmã Fabiana, ó, do Rio de Janeiro, da Bahia, vários lugares, Teresina, pessoas que participam aqui são dos Estados Unidos. Na realidade, eu tenho aqui anciãos meus, como o Marcelo, que está, né, dirigindo a igreja de Bento Ribeiro, irmão Edson, da igreja de Praça Seca, ou seja, é uma família, como nós falamos ao telefone quando conversamos. Mas nós queremos ainda, né, irmã, ver Jesus nos usando de forma como ele usou os apóstolos. E a intimidade com Deus é tudo, e os momentos a sós têm trazido grande benefício na nossa vida. Então, conta para nós qual foi o benefício maior, né, irmã Fabiana, em participar dos momentos a sós, e
principalmente os milagres até da última vigília. A irmã me contou que teve um sonho, relatou seu testemunho. Conta para nós um pouquinho, nos motive a fazermos não só uma, duas, três vezes, né? Até tem um encontro anual que o pessoal faz, né? A irmã já participou. Conta um pouquinho dos milagres que Deus tem realizado através dessa intimidade com Deus. Contigo a palavra. Ok, pastor, vou tentar aqui. Então, meus irmãos, assim, minha vida tem o antes e o depois. E minha vida era uma antes dos momentos a sós, não só a minha, da minha família, do meu marido também, eu posso falar por nós dois, e outra depois dos momentos a sós. Eu já tinha ouvido muito falar, né, e as pessoas falavam, e sabe, você ter falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Nossa, eu achava aquilo fantástico, de como assim ouvir a voz de Deus? E eu queria aquilo para mim, até que Deus mandou aqui na minha cidade. E foi realmente uma bênção. Você ser dirigida por Deus, você saber o que Deus quer para você. E eu descobri que Deus, nos momentos das ações, que Deus fala com todas as pessoas, só que nós não estamos aptos a ouvir. E os momentos a sós nos ajudam nesse discernimento. Por isso a importância. Entre outras coisas que eu acho que vocês já devem saber, né? Deus, ele nos usa, melhor, nós temos muitas formas de ouvir e de saber o que Deus quer através da Bíblia, do Espírito de profecia, mas há alguns detalhes na nossa vida que nós precisamos saber, mas o Espírito de profecia a Bíblia não revela. Tipo, coisas simples, como eu vou morar em tal lugar, tipo, eu vou morar no Piauí ou continuo aqui em Brasília? Eu não vou ter essa resposta, mas através dos momentos a sós, eu pude ter respostas assim específicas para a minha vida, que Deus veio falar exatamente para mim. E eu vou contar que um último testemunho, a última coisa, né? O último testemunho que eu tive na vigília que eu participei no final de semana passada. A gente começou a vigília e lá para o final da vigília eu já estava meio cansada, que às vezes cansa mesmo, você fica com sono. E aí Deus me deu um sonho. Eu tive um sonho, eu cochilei no último momento de oração por 10 minutos. Nesses 10 minutos, Deus me fez essa revelação, me deu esse sonho, né? Eu estava na igreja, eu e meu marido, ia ter uma programação. Como se fosse uma confraternização, um almoço, uma coisa assim. E aí a gente saiu antes de todo mundo, desceu, era como se a igreja fosse em algum, sei lá, no segundo patamar, e a gente desceu para baixo, assim, numa área bem, bem livre. E pegamos uma mesa, e em cima dessa mesa tinha um jarro com óleo, com azeite dentro, né? E tinha 2 vasilhas bem grandes do lado. E essas vasilhas eram bem maiores do que a que continha o azeite. Aí eu falei assim para o meu marido, coloca aí o azeite em uma dessas vasilhas, que era para a gente usar ali para fazer alguma coisa, não lembro os detalhes. E ele foi e colocou todo o azeite na vasilha. Mesmo a quantidade de azeite sendo menor, encheu a vasilha maior. E quando eu vi aquilo, encheu que transbordou. Aí eu falei, não era para colocar tudo, era só um pouco para a gente usar. Só que ele nem ligou e ele continuou colocando na outra vasilha, que era ainda maior. Essa era enorme. E ali encheu novamente aquela outra vasilha ainda maior e transbordou o azeite. Nesse momento eu acordei. Tanto eu como ele, nesse momento, nós estávamos realmente com muito sono, mas serviu muito para nos despertar. Porque, para mim, Deus estava falando naquele momento que o Espírito Santo estava sendo derramado. E aí nós começamos, não, vamos orar, não teve mais sono, e começamos a clamar pelo derramamento do Espírito Santo, porque, para mim, foi essa sensação que eu tive, de que o Espírito Santo, que o óleo simboliza o Espírito Santo, né, estava sendo derramado sobre a Igreja de Deus, e que a gente não podia ficar fora disso, a gente não podia perder isso. Pois não, irmã Fabiana, e realmente uma coisa interessante é que a vasilha menor,
enchia a maior e enchia todas as outras vasilhas, e a senhora fez menção na vigília de que o azeite não acabava igual não acabou com a viúva lá. É verdade, parecia isso. Parecia que era o azeite da viúva, que as vasilhas eram muito maiores, e encheu e que transbordou, e foi muito interessante, muito mesmo. Foi E gratificante a isso. igreja hoje precisa disto, né? Interessante que a senhora mencionou que Deus responde em pequenas coisas, etc. E a irmã sabe que é só para quem é convidado. Eu, esse ano, ainda não vou poder, espero um dia poder ir a Brasília, onde há um encontro anual. Fala um pouquinho, eu sei que não é para a gente divulgar, não é em todos, mas aconteceram ali algumas coisas também, alguma bênção. Ali é um momento para o pessoal se confraternizar, risadas, esporte. O que se faz nesse encontro, nesses dias todos lá desse encontrão anual das pessoas que fazem os momentos a sós? Fale para nós, irmã Fabiana. Bom, o encontro anual, eu comentei até com o pastor, eu acho interessante. Quando a gente chegou lá, eu e meu marido, literalmente a gente tem a sensação de estar no céu. Por quê? Porque, gente, são tantos testemunhos fantásticos. O que a gente vive lá é totalmente espiritual. Não tem programações, não tem... É comunhão, espiritualidade. Se você vai buscar Deus, lá é o lugar. Então, lá são tantos testemunhos que eu até comentei com o pastor que parece que você está com os personagens da Bíblia. Porque são coisas assim que parece que você está em outro mundo. E quando você começa a ouvir, vou contar até alguns aqui, você quer aquilo para você, porque o Deus daquelas pessoas é o mesmo seu. E por que você não está vivendo isso? Por que não acontece com você? E a resposta a gente sabe, né? Porque a gente não está buscando tanto quanto deveria. O irmão Alcênio, quem já ouviu a palestra dele, tem uma história parecida com essa do azeite, que, resumindo, ele fala assim: Deus enche as vasilhas que são levadas a ele. Então, quanto mais eu busco, mais o Espírito Santo é derramado sobre mim. Quanto menos eu busco, menos eu vou ter do Espírito Santo. É muito óbvio isso, né? Então, lá você tem um estímulo para continuar nesse caminho. Irmãos, eu posso dizer, do jeito que esse grupo aqui, que me foi apresentado pelo pastor Edson, eu pude ver que tem pessoas se preparando para a volta de Jesus. É a mesma sensação quando eu estou com o grupo dos Momentos a Sós. Eu vejo pessoas que não estão brincando de ser cristãos, que estão se preparando para esse momento, para a volta de Jesus, estão se preparando mesmo, firmemente, clamando pelo Espírito Santo, colocando suas vidas nas mãos de Jesus. E aí Deus atua. Eu vou contar um dos testemunhos que... Lá a gente ouviu um testemunho de uma irmã, num desses encontros. Foi o primeiro que eu participei, foi no ano passado, eu vou participar esse ano novamente. A gente ouviu um testemunho de uma irmã, e ela era... sobre a parte financeira, sobre a vida financeira dela, né? De não usar mais o cartão de crédito. E a gente decidiu, quando chegamos em casa, a gente conversou, eu e meu marido, e nós tomamos a decisão de não usar mais o cartão de crédito. Irmãos, a gente vivia, assim, numa situação bem complicada, gastando bem mais do que ganhava, e aí, você sabe, ficava aquela bola de neve, né? Tirava de um lugar para pôr em outro, fazia um empréstimo para cobrir uma conta, e esse negócio foi se enrolando durante muito tempo. Só que tudo tem um limite, chega um momento que não dá mais, não tem mais de onde tirar, não tem mais o que fazer. E nós estávamos praticamente nessa situação. E aí o que aconteceu foi que nós decidimos não usar o cartão de crédito. Só que a gente estava tão complicado que, inclusive, o dízimo e oferta a gente devolvia no cartão de crédito. E agora, como não usar mais? Se nós dependemos do cartão de crédito, como é que não ia usar mais? Foi uma decisão muito difícil, porque era viver pela fé. Só que nós sentimos que Deus tinha nos dito isso, para não usarmos mais o cartão de crédito. E nós resolvemos colocar Deus à prova sobre essa situação. E decidimos, agora não vamos mais usar.
Irmãos, aconteceram tantos milagres nesse ano de 2020 que eu não terei tempo de contar. Mas eu vou contar 2 deles para vocês. Logo que a gente chegou de lá, a gente chegou no dia 1º de janeiro, e foi quando a gente deu início a essa jornada sem o uso do cartão de crédito. Quando a gente chegou lá desse encontro, passou poucos dias, eu recebi uma pessoa aqui na minha casa, e essa pessoa, ela tinha feito umas toalhas. Minha mãe faz toalhas, pano de prato, essas coisas. Ela tinha feito para minha mãe, para vender para minha mãe. Ou melhor, minha mãe fez para vender para ela. E aí o que aconteceu é que ela nunca pagou. Ela não pagou, e sempre que a gente se encontrava, ela falava: Fabiana, eu vou mandar o dinheiro da sua mãe. Irmãos, isso está com anos, não sei nem quantos anos, muito tempo. E aí, eu já estava, irmã, não precisa, deixa isso para lá, porque eu ficava sem jeito, sabe, da história, mas tudo bem. E sempre eu falava isso, mas nunca tinha. Só que nessa semana, depois desse encontro, quando a gente chegou, ela veio aqui, e ela veio chorando, e ela se ajoelhou, inclusive, para me falar isso. Claro que eu só estou falando isso, né, eu não aceitei isso, mas assim, pela gravidade, assim, pela sensação que ela teve. E ela falou assim: Fabiana, pegue esse dinheiro, porque o Espírito Santo está me incomodando. Eu não posso mais dever para você. Eu não consigo dormir, eu não consigo ter paz enquanto eu não vier pagar esse dinheiro para você. Gente, aquilo para mim foi... O dinheiro não era tanto, era só 100. Na verdade, a conta dela era R$50, ela trouxe R$100. E eu falei que não era tudo aquilo, era só 50. E ela disse: não, eu quero dar esse aqui, pronto, pode ficar, e enfim. Mas assim, era só R$100, não dava para as nossas dívidas, aquilo não era nada. Mas foi a forma que Deus disse: eu vou fazer milagre na vida de vocês. E para a gente, aquele momento ali, aquilo que aconteceu, foi para a gente continuar firme na nossa decisão de manter essa questão de não usar o cartão de crédito. E ali, assim, foi uma coisa tão extraordinária que a gente continuou firme, e Deus fez muitos, muitos milagres durante esse ano. Mais um deles, né, foi que a gente queria muito matricular nosso filho na escola adventista, e ele estudava em uma escola particular, mas a escola adventista era o dobro. Então, assim, a gente não tinha condição de pagar. Imagine agora na situação que estava, né? Sem cartão, e agora tendo que economizar de tudo o máximo possível, porque o compromisso que a gente fez foi assim: Senhor, nós vamos fazer uma coisa se o Senhor mandar o dinheiro. Tipo, meu marido continuava recebendo o salário, mas esse salário ficava quase todo comprometido com as coisas que já tinha. Só que apareciam outros gastos que não dava, e Deus sempre mandou. Deus mandava aqui de várias formas. Deus usava algumas pessoas. Não era para nos dar o dinheiro, mas recebíamos coisas que nem esperávamos mais receber, enfim. E aí, a gente queria botar nosso filho menor na escola adventista, e era inviável. Tanto é que nós matriculamos ele no último dia da matrícula, e foi difícil conseguir o dinheiro da matrícula, e eu pensei assim: Senhor, como que a gente vai pagar um ano de escola? Se a gente está com dificuldade de conseguir o da matrícula, que não é nem metade da mensalidade. Enfim, aí nós matriculamos e nós tentamos uma bolsa, fizemos tudo, só que nós não conseguimos a bolsa, enfim. A gente queria uma bolsa de 50%, porque a bolsa de 50% ficaria exatamente o valor que a gente pagava na outra escola para ele. E aí a gente foi e mesmo assim, como Deus mandou o dinheiro da matrícula, a gente disse: então vamos matricular e vamos ver o que acontece, vamos pela fé. E aí matriculamos. E quando deu no mês seguinte, no dia da mensalidade, a mensalidade veio a metade do valor, em 50% de desconto. Nós tínhamos conseguido um desconto com a escola, mas era muito pouquinho, não chegava nem metade disso. E aí veio com 50% de desconto, que era exatamente o valor que a gente queria pagar na escola.
E aí, meu marido ficou muito pensativo. Não, Fabiana, isso aqui está errado. A gente não conseguiu esse desconto. O valor vem muito abaixo do que a gente conseguiu. Eu vou lá na escola, porque vai que alguém digitou isso errado e a pessoa que vai pagar essa conta aqui para a gente não tem condição. Aí foi lá na escola, a moça disse, não, tá certo o valor. Tudo bem, ele voltou para casa. A gente achou que isso foi o milagre daquele mês. Irmãos, só que isso aconteceu durante todo o restante do ano. Todo o restante do ano, Deus mandou esse desconto de 50%. E ele ficou meu marido ficou tão assim, não acreditável, que ele voltou na escola e pediu para abrir o sistema, a moça abre o sistema e ver quanto é a mensalidade do meu filho aí, porque tem uma coisa errada aqui. A moça abriu e, moça, é isso aqui mesmo. Enfim, Deus nos deu o desconto que nós precisávamos para manter nosso filho na escola. E assim, é como eu falei, foram muitas bênçãos, e ali a gente não tem como você viver uma intimidade dessa com Deus e voltar atrás. Por isso que eu falo, irmãos, experimentem, Deus quer agir na vida de vocês também. É fantástico. Eu conheço muitas pessoas que participaram dos Momentos a Sós, só que não vivem mais hoje. Eu não tenho conta dos que eu participei. Eu acho que antes de ir para esses encontros anuais, toda vez que eu sabia que tinha Momentos a Sós, eu ia. Porque aquilo ajuda a gente como é que eu posso dizer? A internalizar, a entender a importância dos Momentos a Sós. Porque se eu não tiver intimidade com Deus, eu nem vou ter como compartilhar. Porque, na verdade, os Momentos a Sós não ensina você a só levar seus problemas para Deus, né? Ensina a você levar a sua vida para Deus. E Ele cuida dos problemas também. Mas não é só problemas, é compartilhar a vida, é fazer de Jesus seu amigo. E se Jesus é nosso amigo, não vai faltar nada para a gente. Eu sempre falo aqui para o meu marido assim, Deus não nos deixa faltar nada. Se algo que pedimos ou achamos que precisamos, Ele não nos dá, é porque realmente não precisávamos daquilo. Então, assim, eu realmente queria deixar esse desafio para quem não vive ainda. Porque a questão não é só participar, é viver mesmo. Por isso, eu participei mais de uma vez e ainda hoje participo, sempre que tem, eu tento participar, porque só fortalece a minha vida espiritual. E todos os testemunhos testemunho ajuda a gente a ver o trabalho de Deus na vida da outra pessoa, né? Então, é isso que a gente vê nos Momentos a Sós. Quando eu vejo Deus fazendo alguma coisa por alguém, eu digo, gente, esse é o meu Deus, eu quero isso para mim, eu vou lá e busco, e eu tento. E eu tenho certeza que Deus quer trabalhar na vida de cada um de nós, cada um da mesma forma, de forma mais grandiosa ainda. E depois que eu descobri esse projeto aqui do irmão Edson, irmãos, é a resposta de uma das minhas orações. Esse ano, desde o ano passado, eu estou no cargo de Ministério Pessoal. E eu fiz um compromisso, eu falei, Senhor, eu não vou fazer nada, nenhum planejamento, nenhuma atividade, que eu não tenha certeza que é a tua vontade, que seja o Senhor que mande eu fazer. Porque eu até comentei com o pastor que eu estou cansada de programas, de gasto de dinheiro, tempo, esforço. Você se desgasta com tudo aquilo, irmãos, e o resultado é quase nada. Mas quando você vai a Deus e busca Ele, pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Nossa, é outra coisa. Os resultados acontecem mesmo e o esforço é muito menor. Então, é por isso que eu quero entrar nesse projeto, porque eu tenho certeza que esse projeto é a resposta das minhas orações, que eu tenho feito a respeito de como levar pessoas a Cristo. O que eu falo na minha igreja, assim, gente, Ministério Pessoal tem uma única função, levar pessoas a Cristo. Se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? Então, Senhor, então me ajuda. E Deus está me ajudando, Deus está me mostrando o caminho, por onde eu devo andar. E eu agradeço muito a Ele e ao pastor por me convidar para estar aqui com vocês. Obrigado, irmã Fabiana. E então vou lhe contar algo aqui também, porque no momento da vigília
quando eu estava ali ouvindo, ao final, os testemunhos e o do seu sonho, do azeite que não acabava, mesmo enchendo vasilhas maiores, algo dizia assim: convida a irmã Fabiana para dar o testemunho dos momentos a sós no ID. E aí eu falo: não, não, deixa eu mandar aqui um recado para outra pessoa. Não, convida a irmã Fabiana. E olha, irmã Fabiana, eu não me arrependi de ouvir o Espírito Santo te convidar. E já que a irmã está pela primeira vez, por mais que a maioria das pessoas que já conheça, queria que você conhecesse o Daniel. Daniel, dá um alôzinho e dá em 2 minutos aí o que o ID, essa dupla de oração, significou para você na questão do trabalho missionário. E hoje você, como capitão do Exército, esteve de passagem. Conta em 5, você consegue, em 5 minutos dar um resumo, conta para a irmã Fabiana um pouquinho do ID para nós. Pastor, inicialmente, um bom dia, né? Um feliz sábado a todos. E queria agradecer o testemunho da Fabiana, que realmente nos tocou bastante. E é isso que você falou, essa intimidade com Cristo é o que vai nos dar a nossa base da fé. Eu vejo assim. E quando eu já fui batizado, né, em 2018, ali já com o entendimento, o pastor Edson, eu fui discipulado, tomei os estudos com o pastor Edson, e ali, Fabiana, eu já entendi a importância do Espírito Santo. E isso foi, assim, fundamental, porque nesse processo onde eu cheguei ao batismo, né, o pastor Edson me ensinou a importância do discipulado, de nós estarmos em contato com as pessoas que nós almejamos que também conheçam a Cristo, e haja uma relação verdadeira entre essas pessoas, que não se limite apenas em oração, simplesmente, mas que a gente busque andar com essa pessoa, né? Assim como a gente vê na Bíblia que Enoque andou com Deus, e assim nós devemos andar com Ele, e o Momentos a Sós com Cristo me ensina isso, mas também o ID me ensina a trazer pessoas para a luz, né? Tirar elas das trevas e trazer para a luz. E aí foi uma consequência natural. A gente tem a nossa dupla de oração até hoje, são mais de 2 anos orando diariamente, e a consequência disso foi que ele me orientou nesse aspecto de discipular. O pastor Edson me orientou que eu deveria também escolher pessoas para interceder, e ali também buscar um vínculo, um contato para trazer elas também para orar, interceder e ensinar, né? Discipular, como está lá na base do nosso ID, né? Que é aquela passagem de Mateus. Então, eu passei a orar com minha mãe, aí comecei a discipulá-la. Ela foi um pouco resistente, ela está aqui, acho que você escutou o bom dia dela aí. E aí, a consequência foi que ela desceu as águas agora, no dia 21 de novembro, não foi isso, mãezinha? Creio que foi no dia 21 do mês passado. E meu irmão, filho dela também, já sofrendo influências, né? Dela principalmente, já foi um outro resultado, que também já se batizou no mesmo dia, sentiu o desejo, o Espírito Santo incomodou, e ele já tinha recebido os estudos e conhecendo as doutrinas, foi convencido pelo Espírito Santo e já desceu as águas também. Então, o ID ele é fundamental para que nós façamos essa obra missionária. Eu, pelo menos, eu enxergo assim muito claro. O Momentos a Sós com Cristo, que eu já participei 2 vezes, ele traz o meu crescimento pessoal, né, no aspecto espiritual. E quando a gente entende o ID, ele me dá subsídio, me dá base para que eu vá, né? É o ID realmente, tanto do verbo ir, e como a gente sabe, né, uma sigla também, que é o interceder, o discipular e o engajar. E quando eu caso esses 2 projetos, vou chamar assim, né? Não sei se é o termo mais adequado, eu tenho um aspecto completo na nossa obra que Deus quer que façamos aqui, que é não apenas nós nos salvarmos ou termos nossos problemas resolvidos, mas principalmente estar no céu com as pessoas que Deus quer. E Deus quer que todos estejamos lá. Então, essa é a obra. Obrigado, pastor.
Eu que agradeço, Daniel, e queria que vocês fizessem uma continha rápida comigo. Se numa dupla de oração, estamos completando agora 12 pessoas batizadas, se Deus permitir, em janeiro completaremos. Imagine 10 duplas, daria quantas pessoas ao todo, no mesma proporção, que algumas poderão até ter mais resultados? 120. Fiz a conta certa, os que são professores me ajudem. E se eu 120. tivesse uma igreja pequena de 100 pessoas, 100% envolvidas, seria 200. 1.200. Mas e se fosse uma igreja de 200 pessoas, 2.400? Nós temos igrejas, irmão Mário, de 200 pessoas? Temos ou não temos? Hein? Temos? Pastor Robson está aqui conosco? Deixa eu ver se o pastor Robson está aqui. Não estou vendo. Temos sim, pastor. A igreja que eu congrego aqui, a sede do distrito, nós já chegamos a 200 membros e, infelizmente, eu acho que nem 60% estão envolvidos no trabalho. E quando tem 60%, mas não como o ID em si se propõe, irmão Mário, esses 60% se reduz, desculpe, eu não estou assim inferiores a mais a 1%. Eu falo como pastor há 26 anos, porque se tivesse 200 pessoas fazendo discipulado, como a gente tem aqui visto, Deus me orientando, Deus tem falado, faça, estimule a igreja, está aqui meus anciãos, Marcelo, Edson, faz. 200 seriam envolvidas assim, já seriam 2.400, é o Pentecoste que a igreja está precisando. Se uma igreja poderia levar isso, imagine no mundo a igreja iluminando o mundo, refletindo o caráter de Deus. Então, esse é o meu sonho. Eu sei que o projeto ID é pequeno, eu já tenho alguns anos, como o irmão Alcênio vem contando, que ele levou anos e anos, começou pequenininho, mas eu não vejo que há 2.000 anos atrás, Jesus falando ide fazer discípulos, que isso vai ficar no esquecimento e que vai ficar para trás. Eu não vejo, eu vejo que, pelo contrário, Deus ainda vai acordar o povo e o povo vai crescer no entendimento desta questão. Então, eu vejo que um Pentecostes em breve vai acontecer. E alguns pastores falam assim, pastor Edson, me fala desse projeto aí, porque eu quero alavancar os batismos no distrito. Eu falei assim, olha, por esse motivo está errado, porque o ide não é ide batizar, o batismo está lá no final. Ele fala, ide fazei discípulos, pessoas com tempo e vão dedicar tempo e vão estar todos os dias orando e clamando. Não é fácil discipular. Jesus discipulou 3 anos e meio. Vou pedir à irmã Patrícia que desative o seu som. Patrícia Stock, ela está em Ribeirão Preto. Patrícia, consegue desativar? Irmã Patrícia, por exemplo, é fácil, seja sincera e honesta, a irmã entrou no ID recentemente, está no desafio de uma família que não está aqui exatamente por proibição do esposo, que é espírita, mas eu pergunto, é fácil dedicar tempo todos os dias para orar com a família da irmã Elisângela? Não, pastor, não é fácil. Tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício, mas qual é a recompensa desse sacrifício, irmã Patrícia? A recompensa é maravilhosa, né? Tem sido, assim, para mim, tem sido uma bênção. Realmente é resposta às orações, né? Conhecer o Senhor naquele dia, no dia que eu testemunhei, nos momentos a sós também foi uma resposta, né, ao que eu estava pedindo ao Senhor. E essa semana mesmo, orando com a Elisângela, ela falou para mim, no final da oração, ela falou para mim, Patrícia, irmã, ela falou para mim, a minha vida espiritual foi transformada depois que nós começamos a orar juntas. Então, ela tem relatado assim, e eu falo, Senhor, né, quem sou eu? Mas eu estou aqui para o Senhor me usar, né, de alguma maneira. Então, são mínimos os detalhes das coisas que ela tem me contado, mas eu vejo a atuação do Espírito Santo. Eu estou vendo a atuação do Espírito Santo, né? E isso é maravilhoso. Agora, eu todos os dias eu falo para o Senhor, Senhor, é um gigante, né? E eu me sinto tão pequena,
tão pequena em relação a tudo isso, porque é um desafio muito maior do que eu pensei que fosse, que seria, né? Mas eu confio que é Deus que quis assim, foi Deus quem quis assim. Então, se Ele me colocou nesse desafio, eu falo todo dia para Ele, eu estou aqui, que o Senhor me use como o Senhor quiser. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por mim e por ela, né? Ela também é um presente de Deus para mim, também. Amém. Isso perceberam, irmã, em Ribeirão Preto, a Elisângela no Rio, e é uma família. Nós queremos um dia nos unirmos todos lá no céu, para com alegria falar, Senhor, obrigado pela missão do ID, obrigado, Senhor. Nós vamos ter momentos de oração agora, e a irmã Cleonice pediu para falar, é isso? Ela levantou a mão, irmã Cleonice? Se foi, abre seu microfone, se a senhora levantou a mão. Não? Então tá jóia. Eu vou pedir o irmão Marcelo, que é o nosso ancião em Bento Ribeiro, e vou pedir o irmão Mário, aí representando os baianos, que agora façam 2 orações. Nessas orações, são orações, irmão Mário e irmão Marcelo, nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos meditar hoje num versículo bíblico. E olha, Deus vai falar para nós a respeito do que ele tem aqui na palavra de Deus. Ele vai tocar, vai fazer arder nosso coração. E esse é o momento de nós orarmos, então, por todos que estão na família ID, os que não estão aqui agora presentes, mas que eles sintam desejo de estarem ganhando almas para Jesus. E o projeto é simples, desejo de se unir em dupla de oração em prol de alguém que queira ver no céu, se batizando e depois continuar orando e discipulando. Irmão Mário faz a primeira oração, irmão Marcelo a segunda. Pode ser? Ok, pastor. Se quiserem ajoelhar, ajoelhem, ou se quiserem permanecer como estão, também podem. Vamos clamar. Ó Senhor nosso Deus, mais uma vez entramos através desta simples oração na tua presença. Aqui está, ó Deus, um grupo de pessoas espalhados por esse país, são irmãos em Cristo, são teus filhos, teus servos, e na qualidade desses filhos e servos, rogamos a ti, ó Deus, que nos batize com teu Santo Espírito. A tarefa não é tão simples como nós pensamos, mas o Senhor à frente, o Senhor nos conduzindo, ela se torna fácil, prazerosa e nos enche de alegria podermos levar esperança a tantas pessoas. O Senhor nos conhece muito bem, Pai Santo, quem éramos há anos atrás e o que somos hoje, o que o Senhor tem feito, transformando nossa vida dia após dia. Ó Senhor, que privilégio nós temos de sermos chamados teus filhos e teus servos. Ó Senhor, coloque em nosso coração, nesse projeto do ID, o desejo ardente, Senhor, fervoroso, de abrirmos a nossa boca e levar esperança e salvação a tantas pessoas. Fomos salvos para salvar pessoas, Senhor. Não nos deixe sermos servos negligentes. Não nos deixe, ó Deus, estarmos adormecidos no nosso próprio egoísmo. Mas nos reveste, Senhor, do teu poder, a tua autoridade, que cada um de nós que aqui estamos e tantos outros que precisam acordar, Senhor Deus, tão somente através do agir do teu Espírito. Ouvimos aqui histórias incríveis, testemunhos maravilhosos, Senhor. Queremos viver isso de forma plena, Senhor. Portanto, Pai Santo, em nome de Jesus, clamamos o teu auxílio, o teu socorro, o teu batismo diariamente do Espírito Santo na nossa vida. Que possamos aqui, ao longo deste restante de ano, início do novo ano, Senhor, dedicar nossa vida para levar salvação a tantas pessoas. Nossos vizinhos, nossos parentes, familiares, amigos, pessoas que nos odeiam. Enfim, Senhor, queremos ser usados pelo teu Espírito, queremos ser instrumento do Senhor. A nossa gratidão por fazer parte deste grupo. Que esse grupo se espalhe, Senhor, como chuva, que ele possa, todos nós possamos, revestidos de poder e autoridade, a Deus, sairmos destemidos, anunciando que Jesus está voltando
e que um povo precisa estar pronto para se encontrar com Jesus. Ó Senhor, nos usa como instrumento. Desculpe, Pai Santo, estar repetindo, mas nós queremos ser, de fato, instrumento em Tuas mãos. E ao meditar na Tua palavra nesta manhã, que sejamos enriquecidos, pois a Tua palavra tem poder de transformar vidas. Aqui estamos nós sendo transformados por Tua palavra. Ouve a nossa oração, Pai Santo, com o perdão dos nossos pecados. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Santo Deus, amado Criador, louvado seja teu nome, Pai querido, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Louvamos, Pai querido, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. Muito obrigado, Pai querido, por esse movimento que o Senhor está levantando ao redor do mundo, com o intuito, Pai querido, de ganhar almas para o teu, para que as pessoas possam conhecer em relação a esse Deus tão amoroso, tão bondoso, tão benevolente, que não poupou o seu único filho, para que ele desse a sua vida, pudéssemos ter vida e vida em abundância. Pai querido, Tu és o mesmo Deus do passado. Tu és o mesmo Deus que atua da mesma forma no presente. O Senhor só deseja que os Teus filhos se coloquem na posição, Pai querido. E nós começamos a ver, Pai querido, os Teus milagres acontecerem em nosso. Louvado seja o Teu nome, Pai querido, porque o Senhor está movimentando a igreja no sentido de se preparar para a volta do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai querido, que esse momento, Pai querido, possa cada vez crescer, para que o Teu nome possa ser conhecido, para que as pessoas possam se entregar, Pai querido, de corpo e alma a esse Salvador bondoso que nos deu tudo para que nós pudéssemos estar com Ele por toda a eternidade. Pai querido, usa-nos como instrumentos das mãos. Usa-nos para nos levar o Teu amor, Pai querido, pessoas que estão carentes, Pai querido. Dentro do nosso coração, ele tem um lugar que só o Senhor pode preencher. E muitas vezes essas pessoas vão atrás de umas coisas, Pai querido, e nós precisamos direcionar essas pessoas até a Tua santa presença. Verdade. Pai querido, por favor, que possa haver perseverança. Amém. Que aqueles que já fizeram parte desses momentos a sós com o ID possam despertar, Pai querido, porque o tempo está próximo. Pai querido, bênção especial eu te peço para a vida do Teu servo, pastor Edson, que continua firme nesse propósito, porque ele tem ciência que este projeto vem de Ti, Senhor. Porque a obra mais importante do céu é a obra de buscar e salvar aquele que havia se perdido. E ele entende, Pai querido, este projeto. Então eu te peço, Pai querido, não só por ele, mas por todos que estão envolvidos. Querido, faça a nossos corações o desejo ardente de ganharmos para o Teu reino, porque muito em breve, Pai querido, todos esses castelos que nós temos, todos os nossos sonhos terrenos, serão que perderá para a eternidade, serão as pessoas que serão ganhas para o Teu reino. Amém. Mais uma vez, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, pelo que Ele fez em nosso favor, por favor, Pai querido, desperta a Tua igreja. Como aqui, Pai querido, existe uma pequena porcentagem que está envolvida nesse ato, mas pela misericórdia, pelo Teu amor, desperte a Tua igreja, Pai querido. Nós temos uma missão a cumprir, nós temos o reino de Deus para proclamar ao mundo inteiro. E precisamos que o Teu Santo Espírito possa nos guiar, possa nos influenciar, possa tomar conta do nosso ser. Como disse a nossa querida irmã, Pai querido, nós não queremos usar projetos como nós fazemos todos. Nós queremos ser direcionados por Ti, para que nós possamos, querido, ver o Senhor agindo em nosso meio e nos direcionando aonde o Senhor deseja que nós venhamos a ir. A Tua bênção seja conosco, que a Tua presença possa trazer paz, alegria e esperança em nossos corações. Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Obrigado, irmão Mário.
Vamos, nesse momento, agora abrir a Bíblia em Apocalipse 2, versículo 10. É só um versículo, mas nós vamos aqui pedir a Deus para falar conosco. Apocalipse 2, versículo 10. Daniel sempre tem essa ajuda de postar o texto, né, Daniel? Se for possível, faça esse favor para a gente. Daniel, Apocalipse 2, versículo 10. Aqui diz assim: não temas. Interessante como começa o versículo, e até quero que você saiba que a carta à igreja de Esmirna foi escrita num período difícil, onde a igreja do ano 100 ao ano 313 passou por momentos probatórios, conflituosos, muitas mortes, muito sangue derramado. Não foi fácil. Não foi fácil. E é esse o período que não vai ser muito diferente no final, agora no período da última igreja, onde vai desencadear também tempos difíceis. Por isso, a mensagem de Esmirna também serve para nós, os fiéis, que estiverem fiéis no momento final, porque o laodiceano ele vai ter outro tipo de tribulação, ele vai na sacudidura cair. E tudo o que estamos passando em 2020, ainda vamos passar, faz parte de um momento que está sendo o povo sacudido. E aqui ele começa, não tem problema, não temas. E não temas por quê? Vamos continuar o texto. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, eu fiz essa introdução, mas eu queria me demorar na parte final. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que isso diz para você? Quem quer ser o primeiro a comentar, aí vai precisar levantar a mão virtual ou levantar aí a mão os que estão com a câmera aberta para eu abrir seu som. Pois não, irmã Celda, pode desativar seu som. Bom dia a todos, feliz e abençoado sábado na presença do Senhor. Amém. Esse versículo, ele me toca fundo ao coração, porque assim, muitos de nós que estamos dentro da casa do Senhor, que verdadeiramente não estamos convertidos, que são os laodiceanos, que não estão convertidos, só estão convencidos, vai passar por grandes tribulações. Nós também vamos passar, os fiéis, eu acredito que quem está aqui são os fiéis do Senhor, pelos testemunhos, pelos milagres que a gente presencia, vamos passar também. Só que, de uma certa forma, nós estamos protegidos e vamos ser provados. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele não pede pouca coisa de nós, ele pede tudo. Assim como Deus deu tudo para nós, o Espírito Santo também quer tudo de nós. Amém, E não amém. existe meio termo, Amém. certo? E esse conselho, não temas. Em outras palavras, como o próprio Jesus falou para Josué, a gente tem que ser forte e corajoso. É verdade. E, Marcelo, eu queria reforçar, esse não temas, só não vai ter medo quem tiver o Espírito Santo. Muito Com obrigado pela certeza. sua participação. Quem mais quer contribuir, por gentileza? É só levantar a mão virtual ou a mão dos que estão com o vídeo aberto. O que significa para você ser fiel até a morte? Pode abrir, Marcelo. Todos, né? Estou com o aparelho ligado aqui. Deixa eu ver pegar um aqui. Seu som está fechado, Marcelo. Abriu agora, né? Sim. Mas está dando microfonia. Sim.
Eu tenho a mania de usar 2 aparelhos, né? Deixa eu sair aqui. Pode um outro falando enquanto eu digo, tá? Ok. Alguém mais? O que significa para você ser fiel? Eu queria que você destacasse algo. Ser fiel até a morte. Tem 2 conotações esse até a morte. Tem 2 conotações. O que você consegue ver, meu irmão? Ser fiel até a morte. Quem quer falar é só levantar a mão virtual. Ou irmão Josué, ok. E 1 minutinho aí, irmão Josué. Pode abrir o microfone. Bom dia a todos. Ser fiel até a morte, aí implica muitas coisas. Implica o que eu como, o que eu bebo, o que eu penso, o que eu faço, para que realmente o Espírito Santo possa habitar em mim e eu não venha ter medo das tribulações, das angústias e aflições. A fidelidade é isso. A fidelidade mexe em toda a nossa estrutura, desde a nossa roupa até a nossa geladeira. Então, para que a gente não possa temer o futuro, a gente tem que olhar o que Deus fez no passado para nós, mas que a cada dia possamos deixar o Espírito Santo agir em nossa vida para que a gente realmente seja fiel até a morte, independente da circunstância, independente das provações, das lutas. A fidelidade é acima de tudo. E a cada dia nosso eu possa morrer, mas mediante a nossa fidelidade, nosso relacionamento, nossa intimidade para com Deus. Aqui fechou. Obrigado, Josué. Marcelo já pode falar? Então tem que desativar seu som. Pastor, eu só queria ressaltar em relação a esse projeto maravilhoso. Nós só conseguiremos ser fiéis até a morte se nós estivermos ligados com Deus o tempo todo. Só se nós estivermos no Espírito. Quer dizer, a importância de nós buscarmos a Deus constantemente, de nós estarmos ligados a Ele, de nós ouvirmos a sua voz, de nós falarmos com Ele constantemente, é isso que fará a diferença. Amém. Nós não temos condições de dar aquilo que nós temos de mais precioso que é a nossa vida. Amém. Mas se nós estivermos ligados a Ele, isso tudo é possível. Eu me lembro aqui das histórias, né, do livro Grande Conflito, né, acho que é João Rus e Jerônimo, né? Um retrocedeu durante um momento, mas depois o Espírito Santo tocou e ele foi até o final. Quer dizer, nós só seremos fiéis até a morte se estivermos ligados com Deus. Então, eu creio que esses momentos a sós, Deus está levantando a sua igreja para colocá-la na posição certa. E aí sim, nós seremos vencedores. Não porque haja algum mérito em nós, mas porque nós estaremos ligados com Ele. Obrigado. Quando eu vejo Apocalipse 2, tipo assim, os filhos de Deus sendo revestidos, né? E a glória de Deus brilhando a todo mundo, né? Nós não temos nada a oferecer. E nós só teremos alguma coisa a oferecer se nós estivermos ligados com aquele que é tudo, com aquele que nos deu tudo, e com aquele que nos quer fazer sermos os seus representantes aqui na Terra. Então, esse é o caminho, estarmos ligados a Deus e vai até onde Deus deseja, né? Obrigado. Ser fiel até a morte tem alguma coisa mais ainda, por exemplo, o irmão Martinelli pediu para falar, ser fiel é uma coisa, quando tudo está em paz, quando tudo está tranquilo, quando a conta está gorda no banco, mas aqui não está falando para ser fiel nesse momento, está mandando ser fiel até ao ponto de fazer o que Cristo fez por nós. Vai lá, irmão Martinelli. Pode abrir seu som, por favor. Feliz sábado, irmãos. Na realidade, o que eu iria comentar foi o que o senhor acabou de comentar, né? A fidelidade é algo muito peculiar do cristão. Deus pede para que sejamos fiéis. Agora, ser fiéis em tempo de bonança, isso todo cristão consegue. Ser fiel enquanto o seu trabalho está bem, enquanto a saúde da família está bem, a saúde financeira está bem, ser fiel é fácil. O difícil é quando os ventos estão contrários em nossa vida. Eu sempre me questiono a questão da fidelidade ao sábado, né? Muitas vezes nós, em tempos de bonança, nós invadimos minutos que são sagrados e nós achamos que isso é normal. Quantas vezes, no horário
prévio ao pôr do sol, já sabemos que o pôr do sol já chegou. Ah, vou comprar isso aqui que é rapidinho, vou fazer isso aqui que é rapidinho. O seu chefe no trabalho pede para você fazer algo, você não quer dizer não para o seu chefe, mas você diz não para Deus, você invade. As horas sagradas do sábado são as 24 horas, não são 23 horas e 59, né? 15 minutos invadindo a hora do sábado, isso é infidelidade. Então, quando o texto fala ali, ó, ser fiel até a morte, está falando quando os ventos contrários baterem em nosso lar, quando o desemprego chegar à nossa porta, quando a doença estiver próximo a nós. É nesse momento que nós precisamos exercitar a fidelidade. Aí eu falo da fidelidade do tempo, eu falo a fidelidade dos talentos, eu falo a fidelidade ao nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Muitas vezes, para desagradar alguém, você come um alimento que tem lá uma carne, um presunto, um cachorro-quente com uma salsicha que não deve comer, um alimento proibido, uma dose de café porque o sono está muito forte, né? Uma Coca-Cola que agride o nosso corpo de forma sobrenatural, né? Isso é infidelidade ao nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, são nas coisas pequenas que nós precisamos fortalecer a nossa fidelidade, para aí sim chegar ao final do texto, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Só vai receber a coroa da vida aqueles que verdadeiramente forem fiéis. E não é fiéis nas tribulações, na perseguição, nas grandes coisas, não. É ser fiéis nas pequenas coisas, que nós precisamos aprender a exercitar dentro de casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, como disse a lição da Escola Sabatina esta semana, né, no nosso trabalho. Então, em cada momento, em todos os aspectos da nossa vida, precisamos aprender a ser fiéis. Obrigado, irmão Martinelli. E saibam, queridos, que ser fiel como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram fiéis mesmo que fossem lançados na fornalha, eles não adoraram ídolos. Foram fiéis. E hoje nós vamos ser fiéis se nós estivermos realmente dispostos a negar o eu, a crucificar o eu, a mortificar o eu. Irmão Hélio Mota, consegue resumir em 1 minuto? E a gente já passou, mas vamos para o momento final, então. Por gentileza, irmão Hélio, e depois vamos terminar. Um galo aí também, irmão Hélio, que bacana. Ser fiel significa, para sermos fiel, nós temos que ter o quê, irmão? Um verdadeiro relacionamento com Deus, conhecer Deus através da sua palavra. Através disso, resolve todas as coisas. Fidelidade com Deus, relacionamento com Deus. Ô, irmão Hélio, falar com o relacionamento da fidelidade com o galo cantando de fundo foi bacana, viu? E é o Espírito Santo que vai nos dar exatamente essa condição de sermos fiéis. Eu queria que você não esquecesse aí. Nós só somos fiéis se o Espírito Santo nos capacitar, entrar em nosso coração. Tem muitas pessoas pensando, ser fiel é pelo meu esforço próprio. Não sou salvo pelas obras, não sou justificado pelas obras. Eu sou fiel se o Espírito Santo diariamente entrar na minha vida. Irmã Cristiane, vai lá, 1 minutinho também. Pode falar, a senhora abriu o microfone aí, a senhora levantou a mão, Cristiane. Rapidinho. Eu até escrevi aí, bom sábado. A gente tem que entender que fidelidade não é formalidade. Amém. Muitas pessoas estão vivendo formalidade dizendo que é fiel. E é por isso que o Senhor disse, ser fiel, ame a minha vontade, o meu querer, e serás vencedores, e dar-te-ei a coroa da eternidade. Por quê? Porque não seria pouca coisa para ele ter nos deixado esse aviso. Amém, né? obrigado. Se fosse esse aviso, não teria chegado. Então, que a gente possa estar analisando a nossa fidelidade ou a nossa formalidade. Amém, amém. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Fabiana, pelo seu testemunho. Sei que a irmã e o Renato aí têm
uma coleção de testemunhos, e nós vamos entrar em contato agora particular com a irmã, vamos aí recebê-la com muito carinho na família ID, que como resultado dessa busca do Espírito Santo, dessa intimidade, vocês recebam então agora muitas estrelas na coroa da vida prometida aos fiéis. Tá? Se o Renato quiser falar aí um oi, pode desativar o som. Conhecermos o Renato aí, então, um pouquinho. Opa, bom dia, tudo bem? Estava aqui do lado aqui, mas estava ouvindo tudo, tá? Então, muito obrigado pelo convite, pastor, por estar participando também desse projeto e que possamos aprender muito, né? Juntos. Maravilha, maravilha. Que Deus, então, abençoe vocês, abençoe a todos, e vou agora de coração falar para vocês. Nós temos no projeto ID, só falo isso aqui para encerrar, um ciclo. Nós intercedemos por 40 madrugadas, nos reunimos em pequenos grupos, então você que não tem um pequeno grupo, ore a Deus para formar o seu pequeno grupo. Pastor, a pandemia, então junte 3 duplas ou 4 no máximo e formem pelo Zoom. Façam o possível para ter esse contato e envolver as pessoas da sua lista de oração. E nós temos esse encontro semanal para nos fortalecermos, e ao ciclo de 40 dias nós temos então agora a série de evangelismo, que nós vamos ter, se Deus quiser, no ano de 2021, voltar à normalidade. Vamos passar tudo para vocês, que Deus nos abençoe, e nós vamos pedir agora, através do hino, Vaso Novo, nós vamos pedir, eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. E vamos então falar com Deus. Te agradeço, Senhor, por tantas promessas que o Senhor tem cumprido fielmente cada uma delas. O Senhor nos prometeu o Consolador e Ele tem realizado milagres, maravilhas em nosso meio. Como a irmã Fabiana contou, o Senhor tem enchido os vasos que estão sendo colocados diante de Ti. E nós somos esse vaso, Senhor. E cheios do Espírito seremos novos vasos, Senhor. Nós vamos ser feitos diferentes do que estamos hoje, nós vamos honrar, glorificar Teu nome, nós vamos levar esse evangelho com prazer, nós vamos ver pessoas sendo resgatadas das trevas, nós vamos ver que a ação missionária não é algo que seja desanimador, pelo contrário, prazeroso quando vamos no nome e no poder do Espírito Santo. Abençoe nossas igrejas. Hoje, Senhor, nós falamos e são poucos que ouvem.
Então, por favor, acorde, desperte a tua igreja e que cada um que estamos aqui consigamos despertar outros com o nosso testemunho. É o meu desejo, o meu objetivo, no nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, queridos, eu quero aqui, antes de abrir os microfones, agradecer todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês.